que a gente precisa entender de julgamento conforme o estado do processo? Tá? Julgamento conforme o estado do processo. Muito bem. Primeira providência que a gente precisa entender é o seguinte. Julgamento conforme o estado do processo vem após as providências preliminares. Providências preliminares. E é justamente a análise do juiz sobre a extinção do processo. Esse processo deve ser extinto agora? Eu posso resolver agora esse processo? Essa é a pergunta que o juiz vai fazer. Posso resolver parte desse processo agora? Essa é a pergunta X. Ultrapassada a fase das providências preliminares, o juiz vai perguntar o seguinte: posso resolver o processo agora? Ou pelo menos, posso resolver parte do processo agora? E aí você vai ver no artigo 354 a seguinte previsão: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e no 487, 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Então o juiz vai ver se a hipótese de extinção sem resolução do mérito ou se desde já ele pode resolver o mérito do processo. É isso que ele vai fazer. Tá? A hipótese de resolução do mérito do processo, já posso, o processo está maduro. O processo está maduro para julgamento, eu julgo. Ou esse processo, ele não está maduro e eu nem posso julgar o mérito dele. Então tem dois lados que o artigo 354 traz. Ele traz a hipótese em que o processo não está maduro e nem o seu mérito pode ser julgado. Então ele tem que ser extinto agora. Ou ele está maduro para julgamento, completamente, e ele julga. Ou ainda, parte do processo está maduro para julgamento. Ele pode julgar parte do processo neste momento. Tá? Então, essa é a fase do julgamento conforme o estado do processo. Tá? Que o 354 fala. A decisão que se refere ao caput, diz o parágrafo único, pode dizer respeito apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Veja que aqui o juiz pode julgar parcela do processo, como eu havia falado. É o julgamento parcelado do processo. Ele julga agora parte e julga depois a outra parte. Pode isso, Rodrigo? Pode. Isso é comum? Não. É comum? Não. Não é comum. Não é algo que acontece toda hora. Por quê? Porque isso havia sido uma mudança anterior, veio no Código de Processos de 2015 e muita gente não faz ainda. Tem muito juiz que não faz. Tá? Acredito até que pela falta de prática do que ele estudou, ele acaba não fazendo quando ele se torna juiz. Talvez seja isso. Tá? Mas pode. Ele pode julgar parceladamente o processo? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Desde que esteja maduro. O processo, parte dele, esteja pronto para julgamento. Dá um exemplo. Tá bom, deixa eu dar um exemplo. A pessoa ajuiza uma ação pretendendo indenização por danos materiais e morais, que é a compensação de danos morais, junto com a indenização por danos materiais. Muito bem. Após as providências preliminares, o juiz percebe o seguinte: vou julgar os danos morais, que para mim já estão configurados, mas
eu preciso que o processo seja amadurecido em relação aos danos materiais. Os danos materiais ainda não estão comprovados. Agora, os danos morais estão. Então, o juiz, neste momento, no julgamento conforme o estado do processo, ele julga o pedido de danos morais, julga o procedente e condena o réu a pagar 15 mil reais a título de danos morais ao autor. No entanto, quanto ao pedido de danos materiais, defiro ou indefiro as provas XPTO, ou seja, ele saneia o processo. Ele julga parte do pedido e saneia parte do processo. Parte ele julga, parte ele saneia. Já é um pontapé, né? Ele já vai para outra fase. Porque depois do julgamento conforme o estado do processo, a gente vai estudar o saneamento do processo. A gente estuda o saneamento do processo. E aí, na mesma decisão, ele julga parte do mérito e saneia a outra parte do processo não julgada. Pode isso, Rodrigo? Pode. Olha a pergunta, qual a natureza jurídica da decisão que julga de forma parcelada o mérito do processo? Pergunta boa. Pergunta boa. Qual a natureza jurídica da decisão que julga parceladamente o mérito do processo? Natureza jurídica de decisão interlocutória. Decisão interlocutória, que é impugnável, é recorrível por agravo de instrumento. E isso, 354, parágrafo único, deixa claro. Precisava deixar claro? Não. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que a decisão que julga parceladamente o mérito do processo tem natureza jurídica de decisão interlocutória. E a decisão interlocutória, essa decisão interlocutória, ela é impugnável por agravo de instrumento nos termos do artigo 1015. Inciso 1. Decisão que julga o mérito do processo. O 1015.1, que fala da decisão que julga o mérito do processo, é exatamente essa hipótese. É exatamente essa hipótese. Decisão que julga mérito do processo, está lá no 1015.1. É exatamente a decisão que julga de forma parcelada o mérito do processo. Por quê? Porque o 1009, e aqui eu estou entrando, tô me enveredando por outras coisas que não faz parte do julgamento conforme o estado do processo, mas o 1009 fala: da sentença cabe apelação. É sentença? Então cabe apelação. Essa decisão aqui, que julga parceladamente do mérito do processo, não é sentença. Não é sentença. Por quê? Porque, segundo o próprio CPC, sentença é aquela decisão que encerra a fase cognitiva do processo de conhecimento. Isso é sentença. O CPC conceitua sentença como aquela decisão que encerra a fase cognitiva do processo de conhecimento. Pô, se você tem uma decisão que julga o mérito parcelado e manda prosseguir com a fase probatória em relação a outra parcela, ela não está encerrando nada. Não está encerrando nada. Então, sentença não é, queridos amigos. Ela é uma decisão interlocutória. E, por isso, é impugnável por agravo de instrumento. Tudo bem. E aí, ele vai para o 355, que é julgamento antecipado do mérito. Eu gosto muito desse artigo 355. Na minha época de estagiário, lógico, eu não estagiei na época, sob a égide do Código de 2015,
estagiei sob a égide do Código 73. Do Código 73. E usei muito esse julgamento antecipado do mérito. O 355 fala assim: o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. E 2. Se o réu for revel, ocorrer o 344 e não houver requerimento de prova. De acordo com o 349. Então, se não houver necessidade de produção de outras provas, é hipótese de julgamento antecipado do mérito. É aquela hipótese assim que o juiz até pergunta: partes, vocês vão querer produzir provas? O autor fala: não, excelência, as provas já constantes dos autos são suficientes para o deslinde do processo. O que ele está querendo com isso? Ele está querendo o julgamento antecipado do processo. Doutor juiz, não precisa de fase probatória. Não precisa de audiência de instrução. Porque o que consta aí já é o suficiente. Então julga antecipadamente o mérito. E aí ele pede, nessa fase, o juiz encerrar o processo. E além disso, a hipótese de quando a revelia, o autor diz o seguinte: doutor juiz, julgo o mérito do processo. Porque eu, autor, acho que apesar do senhor não aplicar de ofício os efeitos da revelia, as provas que estão aí são suficientes para o deslinde, para o julgamento. Então, hipótese de julgamento antecipado do processo, julgamento antecipado de mérito do processo. Quais são? Número 1, quando não houver necessidade de outras provas. Número 2, quando o réu for revel e o autor entender que não há necessidade de produção de outras provas. Tá? Julgamento antecipado do processo. Muito bem. E o 356? O 356, ele cuida do julgamento parcelado do mérito. Julgamento parcelado do mérito. Né? Ele fala assim: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento. Então, um pedido é incontroverso, imediato julgamento. Ou, mesmo sendo controvertido, não houver necessidade de outras provas. Parcela do mérito vai ser resolvida ali. E o juiz vai determinar a continuação do processo em relação a outra parte do processo. Tá? Parágrafo 1º, atenção. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto, ou seja, contra a parcela do mérito interposto. Então, a parte pode executar, tá? Então, ela pode, a parte poderá liquidar ou executar. Se é ilíquido, se o julgamento é ilíquido, ela liquida e executa. Ou, se já é líquido, executa direto, tá? Independentemente de haver recurso em relação a essa parcela do mérito. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado, a execução será definitiva. Tá? Então, a hipótese do parágrafo 2º, quando houver recurso pendente, é da execução provisória. O parágrafo 3º fala: se já tem trânsito de julgado, a execução é definitiva. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Para que isso? Né? Você tem parte do mérito julgado e outra parte que vai ter instrução processual. A parte que tem instrução processual continua no processo. A parte que você está executando e liquidando, você forma autos apartados, justamente para que a execução seja promovida sem prejuízo da continuação da instrução processual.
Senão vai ser um amaranhado, né? O juiz vai mandar executar, mas vai mandar produzir provas, está produzindo provas executando? Não, faz em autos apartados. A parte pode requerer ou o juiz pode fazer de ofício. E por fim, eu já falei isso, parágrafo 5º, fala assim: a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Tá? Então tá aí o julgamento antecipado parcial de mérito. Tá? Tá aí. Tem alguma dúvida sobre isso?